Bom, recentemente, com as notícias que saíram do Marinho, onde eu descobri o envolvimento dele na morte do meu pai, a partir de dois depoimentos, um em outubro de 75, quando ele pede providências do Estado contra a direção da TV Cultura, e a providência que foi o assassinato do meu pai, e depois um outro discurso pior ainda, em 76, em outubro, quando ele elogia o delegado Fleury, Sérgio Fleury, pelos serviços prestados. O serviço que ele prestava era sequestrar, torturar e matar aqueles cidadãos que estavam se opondo ao regime da ditadura. A partir disso daí eu fiquei muito indignado, descobri essa ferramenta na internet, o Avaz, na época estava com um movimento contra o Renan, né, na presidência do Senado, e resolvi ver como é que era. Então eu montei rapidamente uma petição online, tinha uma meta inicial para 10 mil pessoas, mas aí eu vi que teve uma aderência muito rápido, e eu resolvi ser mais ambicioso, pensar em 50 mil pessoas, que foi o número que a gente chegou ontem à noite. Então nós chegamos a 50 mil assinaturas de pessoas que concordam que o José Maria Marinho não é uma pessoa digna para representar o Brasil. A gente acha uma vergonha ter o José Maria Marinho como anfitrião do maior evento esportivo da história do Brasil no próximo ano. Gostaríamos que ele saísse da CBF. Agora, essas 50 mil assinaturas, eu vou juntar todas elas, vou imprimir, vou juntar com os discursos do Marinho, os dois que eu acabei de citar, vou mandar para as 27 federações estaduais de futebol e para os 20 clubes de futebol da Série A, que é o colégio eleitoral da CBF, pelo que a gente entende do estatuto deles. E vou entregar uma cópia também pessoalmente à CBF, provavelmente no dia 1º de abril, que é quando se marca os 49 anos do golpe de 64. Acho que a data é bastante peculiar. Então eu devo estar indo para o Rio de Janeiro no dia 1º de abril para fazer uma entrega de uma cópia de todo esse material para a CBF. E aí cabe às federações e aos clubes de futebol dizerem quem eles são, qual é o caráter deles, quais são os valores deles, se eles são coniventes com essa figura de José Maria Marinho ou se eles se opõem a isso. E a maneira que eles vão ter para demonstrar isso é ou ratificando o mandato do José Maria Marinho ou abrindo um processo para que ele saia do comando da CBF e uma outra pessoa entre. Será que a CBF, que comanda um esporte intimamente vinculado à cultura nacional, pode ser dirigida por alguém que pedia repressão a uma emissora estatal de televisão, a TV Cultura, a qual estava vinculado o jornalista Vladimir Zog? Não podemos... O futebol é uma coisa muito curiosa, é uma coisa que mexe com a paixão de todos, de quase toda a nação brasileira, né? Movimenta as massas e tem uma história política muito ruim, né? Foi muito usado durante o governo da ditadura, na época da ditadura, quando o Brasil ganhou a Copa de 70. Você vê os jogadores de futebol de maneira geral tem uma postura totalmente apolítica, né? Não se posicionarem para lugar nenhum. A gente teve uma exceção a esse processo na época das diretas já, onde alguns jogadores de futebol, foi na época da democracia corintiana também, subiram nos palanques junto com Osmar Santos e vários políticos da época, de Lula, Fernando Henrique, a Ulisses Guimarães, pedindo as diretas já. Acho que foi o último momento que eu me lembro de um envolvimento político desse pessoal do futebol que é tão importante para a gente. E de repente isso está sendo retomado pelo Romário, e retomado com uma dignidade, com uma decência e com um trabalho, com uma seriedade, acho que a palavra até mais correta é essa, é impressionante, né? Estou muito feliz. Romário me ligou na semana passada, a gente está junto nessa luta. Ele está descobrindo mais coisas do que eu fui investigar. Eu realmente estou focado muito na questão do envolvimento do José Maria Marinho com a morte do meu pai, com a conivência que ele teve com o regime militar da década de 60 e 70. Mas com certeza eu dou total apoio a essas outras investigações que o Romário está fazendo, e acrescento ainda que a gente sabe que ele vai ser convocado para uma audiência pública, o José Maria Marinho, mas a gente acrescenta ainda que ele deve ser convocado, faz absolutamente todo sentido, ele ser convocado pela Comissão Nacional da Verdade, que é esse grupo aí instituído para a presidente Dilma Rousseff, que tem como objetivo escrever a história recente do Brasil, descobrir quem foram essas pessoas que cometeram esses crimes
quem foram esses agentes do Estado e outras pessoas que fizeram parte do regime de repressão. Então, tem muito trabalho para ser feito e o Romário está nos ajudando muito, está acelerando muito todo esse processo, tem meu apoio total e irrestrito.